Fala, meus amigos, tudo bem? De novo aqui para mais um bate-papo com vocês. Você já parou para pensar nos diálogos interiores que você tem dentro de você? Todo mundo tem um diálogo interior. Quando você tem que resolver um problema, você precisa trazer uma solução e você traz essa conversa interna que acontece dentro de você. Quando alguém está conversando com você e você está criando as suas próprias conclusões, soluções, esse diálogo interior é bom para você? Pode ser que esse diálogo interior, muitas vezes, te impeça de ouvir a tua própria voz. Que própria voz é essa? Eu vou dividir isso em duas formas. A gente tem uma mente que pensa que sabe e uma mente que realmente sabe. Essa mente que pensa que sabe, ela está ligada ao nosso racional. E essa mente que realmente sabe, ela está ligada à nossa intuição, ela está ligada a uma força maior, a algo que a gente não tem controle. Quando a gente dá voz para esse racional, mas espera aí, você está me dizendo então que tudo que eu tenho de razão adquirida pelo meu conhecimento não serve para nada? Serve. Serve para conhecimento lógico, para coisas práticas. 2 mais 2 é 4. Se eu gastar R$10 e só tenho 20, sobra 10. Então, para coisas lógicas, funciona muito bem. Mas quando a gente entra num campo de subjetividade, por exemplo, todo mundo acredita que todas as nossas decisões são racionais, só que nós somos um sistema complexo. Então, você concorda que toda decisão que você tem, ela acompanha uma emoção? E aí pode ser uma emoção da seguinte maneira: pressa em resolver logo, necessidade de sair daquele estado que te incomoda. Esse incômodo ou essa urgência em resolver algo tem ligação com o teu emocional. Às vezes, o teu medo está ali imbuído dentro desse processo. Então, é muito difícil você só escolher coisas racionais. Tem aquela imagem do inconsciente que muita gente conhece, que fala que 90% dos nossas escolhas estão voltadas para o nosso inconsciente. Então, quando você começa esse diálogo interior, e aí qual é a qualidade desse diálogo interior? É importante que você entenda isso, porque esse diálogo interior, ele está muito voltado para o quê? Eu queria tanto realizar o meu sonho. Você não vai conseguir, para com isso. Mas eu queria ser mais feliz, eu queria ganhar mais dinheiro. Não, você não vai ganhar, cara, você não é capaz. Já te falaram que você não vai conseguir. Então, esse diálogo interior está acontecendo o tempo inteiro, às vezes apenas para falar com uma pessoa que você acha que ela é mais importante que você. Eu preciso conversar com ele. Não, mas olha só, ele vai te criticar, ele não vai aceitar a sua ideia. Quantos diálogos você tem dentro de você? E esse diálogo, ele te prejudica. Por quê? Porque muitas vezes o teu potencial, ele fica inibido por essa voz que não quer o teu bem. É a mente que mente, né, de certa forma. E aí, quando a gente dá ouvido para essa voz, né, para essa mente que sabe, que é a intuição, que aí ela tá ligada a uma força que ela não é palpável, você não pode ver, mas todo mundo tem um processo intuitivo, todo mundo tem um insight na cabeça. Isso não tem nada a ver com religião, isso tem a ver com um processo interno que acontece dentro de você. É uma força que quase te dá uma certeza absoluta que aquilo vai acontecer. Só que o grande problema é que a gente não dá muito espaço para essa voz, porque a gente quer assumir o controle. E é por isso que muitas vezes a gente sofre de ansiedade, a gente fica preocupado, a gente fica tentando achar soluções magníficas. E aí, quando você vai dormir, você sonha, acorda e fala o seguinte: caramba, tive uma ideia. Quando você relaxa, aquela solução vem. Sabe aquela história? Poxa, eu perdi minha chave. E aí você, qualquer hora eu acho. De repente você está andando, e estava aqui. Então, às vezes, esse esforço que a gente age para controlar, isso às vezes pode tardar algumas decisões importantes. Então, entrar em contato com a tua intuição, entrar em contato com essa voz interior verdadeira, que ela só acontece, pessoal, no silêncio. Não adianta você ficar falando com você, que você não vai achar essa voz interior. Essa voz interior, ela vai acontecer quando você estiver realmente em contato com você, sentindo. Vamos trazer isso como uma analogia. Imagina que você está num trânsito no teu carro, tá cheio de carro parado na tua frente. Você tem uma decisão. Você fica ali, poxa, eu vou ter que chegar atrasado. Não vou chegar no lugar que eu tenho. Nossa, peraí, caramba, por que esse trânsito acontece? Tá vendo? Tudo dá errado na minha vida. Esse aqui é o diálogo interior. Quando você vai para a intuição, você entende o quê? Tudo bem, eu tô no lugar certo, eu tô na hora certa e tem que ser o que tem que ser. E eu vou respeitar e vou fazer com que esse momento seja o melhor para mim. Coloca uma música,
eu passo a observar a paisagem, olho para as coisas, e aí de repente aquilo melhora, o trânsito abre, você acaba chegando no seu lugar na hora, às vezes com um pouco de atraso, mas aí a pessoa que você vai encontrar atrasou também. Então você começa a perceber que está tudo certo. E aí, imagina que, vamos trazer uma outra situação, imagina que se você está num carro e você não tem controle sobre esse carro, e esse carro está andando, como você se sentiria? Feche seus olhos agora e imagine isso acontecendo. Imagina você dirigindo um carro que você não controla. Você só é um extremo observador daquilo tudo que está ali e se alimentando de ser mais uma pessoa melhor, de ser uma pessoa que conhece mais o que está ao seu redor. Imagina qual é a sensação que você vai ter. Traz essa sensação para você. É o quê? É uma necessidade de tomar o controle de novo? É uma angústia? É uma agonia? Então, se você tiver qualquer desses sentimentos, é isso que você precisa trabalhar. É uma ansiedade. Então, às vezes, a gente quer muito resolver os problemas, só que a gente precisa olhar antes da maneira como a gente lida com eles. E ouvir essa voz interior, volto a repetir, é silenciar a tua mente, que pensa que sabe. Por que ela pensa que sabe? Porque, infelizmente ou felizmente, a gente não controla as situações que acontecem com a gente. Mas a gente sofre pelo apego de querer controlar. Quando você se liberta desse apego, quando você se liberta dessa necessidade de controle, você dá uma voz que ela traz uma tranquilidade para você incrível. É como se você entrasse num fluxo de abertura e de permissão para fazer o que precisa ser feito. Você não fica numa resistência constante, lutando contra a vida. Você tem um trânsito ali, o que você pode fazer? Nada. Você tem um trânsito. E quando a gente olha para aquele trânsito e aceita que aquilo é um trânsito e que naquele momento eu vou ficar ali talvez 10 minutos, 15, 20 minutos parado e que tá tudo bem, eu vou aproveitar para ouvir um podcast, um áudio de alguém, não importa. Então, a gente precisa entender que quando a vida nos para por algum motivo, a gente precisa encontrar dentro de nós um recurso, e talvez a intuição, o silêncio, seja esse recurso, para que você promova naquele momento algo para se passar melhor por aquilo. E aí eu posso te dizer com muita garantia, sua vida se torna outra. Você passa a realmente viver uma vida que ela é muito mais produtiva, abundante, próspera, tranquila e feliz. Então eu espero que você possa seguir esse conselho. É mais do que um conselho, é praticamente um presente para você que você está vivendo agora. Se você está isolado, se você está em casa, né? Provavelmente você está. Como você está aproveitando esse momento de isolamento? O que você está fazendo para produzir? Você está preso, né? Teoricamente. Mas você está preso dentro de você ou você está preso só do lado de fora? A gente está muito mais preso aqui internamente do que fora. E isso vai ser um assunto de um outro vídeo. Muito obrigado. Segue o nosso canal, segue o Instagram, Facebook, ativa a notificação para que esse conteúdo cada vez se torne mais relevante no Instagram, no YouTube, para que a gente possa produzir cada vez melhor para vocês e ajudar a sua vida a realmente se transformar. Obrigado.